Uma Xícara e Outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta. E quando decidimos tirar o podcast do papel, não imaginávamos tudo o que iríamos viver. Afinal, diante do novo, não existem certezas. E mesmo que façamos no roteiro, muito da jornada só se revela à medida que caminhamos. Temos aprendido que todo passo importa e que tudo nos leva exatamente onde devemos estar. É preciso confiar no caminho. Por isso, hoje, entre uma xícara e outra, estamos aqui de coração aberto para olhar para dentro, celebrar cada episódio e agradecer as pessoas que estiveram conosco. Chegamos ao final da primeira temporada e escolhemos contar a nossa própria história para mais uma vez compartilhar os bastidores e lembrar que entre o start e a pausa vale escolher o sonho. Quero agradecer, né, ao pessoal que está assistindo, a todos os episódios que a gente viveu. Hoje a gente escolheu, né, contar um pouquinho da nossa história e dos episódios que a gente viveu dessa temporada e começar agradecendo aos nossos apoiadores de todos esses episódios. Então, a Casa Frutifique, que compartilhou as trufinhas, né, de todos os episódios, a Espazenha Feito a Mim, com a xícara e a cerâmica linda e os presentes também dos convidados. O QDC, né, o Davi e a Camila também estavam presentes com a gente. A doutora Marina, que tem tudo a ver, né, com a energia do nosso podcast, de contar histórias. Então, queremos agradecer a todos esses apoiadores. E, Rô, começando, né, contando um pouquinho da gente, fala um pouquinho da sua história. Como é um desafio, a gente até estava conversando sobre isso nos bastidores, né, Cauana, que às vezes a gente olhar para a história do outro, entender como funciona, o que levou a pessoa para as escolhas que ela fez ao longo da vida, é mais fácil do que a gente passar pelo desafio de olhar para dentro, de entender o que me trouxe até aqui. Então é até difícil entender por onde começar, mas eu fico pensando que não daria realmente para contar sobre mim sem falar da minha família, né? Eu sou filha da Luzia e do Roberto. Meu pai é pedreiro, minha mãe sempre ficou em casa conosco, né? Nos deu esse presente de ter o tempo dela. Tenho 2 irmãs mais novas do que eu, a Renata e a Rafaela, e sou casada com o Christian, né? Já estamos juntos aí há 15 anos, quase metade da minha vida passei com ele. E todas essas pessoas, além dos amigos, né, do restante da minha família, constroem a Roberta que eu sou. Assim, eu vejo que a minha história ela é muito marcada por, por escolhas que eu fui fazendo, né, nesse movimento de ir na direção do que era importante para mim e me aventurar por coisas novas. Eu acho que muito disso tem da minha família que sempre me incentivou, me encorajou. Os meus pais são pessoas muito simples e ao mesmo tempo muitíssimo sábias e sempre buscaram assim oportunizar o que eles próprios não tiveram, né? Não tiveram acesso à educação, por exemplo, né? Fizeram ali até o ensino fundamental e batalharam muito para que eu e as minhas irmãs pudéssemos estudar. Desde criança eu falava que ia estudar fora, né, que queria conhecer outros lugares e sou muito grata por ter vivido, assim, eu costumo dizer que a primeira loteria da vida é a família que a gente nasce. E eu sou muito grata porque eles me permitiram avançar, crescer e me tornar quem eu sou também. Eu sei que você também tem uma conexão bem grande com a sua família, né? Como que começa a sua história? Eu também, né, acho que o que a gente é hoje é construído desde o comecinho, né, então, minha mãe, né, minha avó, os meus pais tiveram um papel muito fundamental nisso, o meu irmão, a minha irmãzinha também, né, tem uma irmãzinha mais nova, então todos contribuíram para a minha história, para me tornar quem eu sou hoje, né, a minha avó, eu sempre falo dela também que ela tem um papel importante, porque minha mãe sempre trabalhou a vida toda, né, para manter eu e meu irmão. Então minha mãe é muito guerreira, né, mas a minha avó que cuidava, né, então ela tem um papel muito fundamental na minha vida também. E acho que um pouquinho da história é isso, né, sou de Castro, que é aqui pertinho de Ponta Grossa, né, e é engraçado, né, como quando a gente vai pensando as coisas vão se encaixando, né, a profissão, o que a gente se torna.
pela nossa família, né, a gente vai entendendo que às vezes era desejo deles antes, o incentivo que eles a forma que eles ensinaram a gente a ver o mundo, né. Então, a família para mim ela é muito importante nesse sentido, assim, de apoio e de ser quem eu sou hoje, né. Então eles colaboram muito com isso. E também da profissão, né, eu digo que eu escolhi a nutrição por questão deles também, né, diversos fatores, assim, que contribuíram, mas a minha avó sempre foi uma pessoa da alimentação, né, que fazia pão e fala assim, a forma de amor e afeto era através da comida, né, na minha casa, na minha família. Então eu acredito que a escolha da profissão foi por eles, né, a minha mãe também, eu descobri há pouco tempo que ela queria fazer educação física, né, então eu falo que talvez eu realizei o desejo dela de alguma forma, que eu acredito, né, que os desejos dos nossos pais, às vezes, que não foram bem na gente, né, tudo, né, às vezes a gente acaba revivendo, né, e então a nutrição esportiva talvez é muito pela minha mãe, assim, né. O meu pai também gostava muito de ler e eu lembro dele dessa questão de alimentação saudável, ele me dava um livro para ler, para cuidar da alimentação. Então eu acredito que, a escolha da profissão também veio pela família, então a família ela tem esse papel importante para mim, da profissão também, né, da nutrição. E é um contexto, né, que foi somando tudo e aí acabei escolhendo a nutrição para exercer como profissão. E você, como que você escolheu a psicologia? Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser autora, porque eu li os livros e achava mágico, assim, eu ler algo e aprender e ir para um outro universo de alguém que eu nem conhecia. À medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que autor era, na verdade, quem escrevia e que uma das profissões relacionadas à escrita era jornalismo. Então, passei a adolescência toda dizendo, quando me perguntavam, que eu ia fazer jornalismo, ia fazer jornalismo em outra cidade. Minha família morava no interior do estado de São Paulo. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, efetivamente, eu só prestei para psicologia. Teve ali no último minuto mesmo uma mudança. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então passei o meu ensino médio trabalhando por uma escolha minha. Eu tinha essa ânsia de independência, de querer ver as coisas acontecerem. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma pessoa, né? Minha coordenadora fazia o curso de psicologia. E eu falei: "Nossa, que legal isso", né, comecei a me interessar um pouco mais, o que eu fazia no trabalho era mais próximo da psicologia, que eu trabalhava ali, selecionando pessoas para vagas de trabalho, e comecei a me interessar, tanto é que quando eu fui para o curso eu achei que eu iria para a área organizacional, até conhecer a clínica, nunca tinha feito terapia na vida, né, nem era algo que a minha família tinha tanto acesso, e falei: "Nossa, vou mudar, né, vou mudar, vou fazer psicologia". Muitos anos depois, já formada, eu fui entendendo até no próprio processo terapêutico pessoal que, na verdade, embora tivesse sim a influência dessa pessoa que eu conheci, teve alguns eventos de muita dor na minha família, né, perdas muito difíceis, e sem que eu tivesse talvez essa consciência, hoje eu entendo que a psicologia era a minha maneira de lidar com tudo aquilo que foi silenciado. É que a minha família não sabia como digerir, como acolher. Então, muito tempo depois, eu fui tomar consciência que aquela decisão, aquela mudança tão repentina, veio para cuidar de algo em mim. Que eu sou assim, eu preciso falar, eu preciso entender, eu preciso dar voz para o que eu estou sentindo. E quando eu comecei a psicologia, no primeiro momento, embora eu soubesse muito pouco sobre a profissão, tinha tido contato com a Andressa, que eu costumo dizer que é a minha mãe da psicologia, uma pessoa que eu amo muito e que foi muito importante naquela época para mim, foi uma boa influência, uma boa referência. No primeiro momento que eu fui para a faculdade, eu passei no vestibular para ir lá para a UEL, né, para ir para Londrina, eu ali
Foi, assim, um encontro mesmo, amor à primeira vista. Eu falei: "Nossa, é isso que eu vou fazer para a vida". Num primeiro momento ainda achei que ia ficar na área organizacional, fiz projetos nessa direção, mas quando de fato entrei na clínica e fui fazer projetos na área clínica e comecei a atender as pessoas e comecei a entender tudo aquilo, eu acho que ali eu respondi uma coisa que eu nem sabia que eu estava perguntando dentro de mim, que mudou tanto a minha rota, os meus caminhos. E é o que eu faço hoje, é o que eu sou apaixonada hoje, né, na clínica, em estar com as pessoas, não só para acolher o sofrimento, mas também para lapidar, né, lapidar o que a gente tem de melhor. E eu penso que a nossa profissão, ela traz muito do nosso propósito, da história da nossa família, de faltas inclusive, né, que às vezes a nossa família tem, como foi no meu caso, porque nada é perdido, né, nem tudo a gente tem consciência, nem tudo que nos move está diante dos nossos olhos, mas, de alguma forma existe em nós, né, Cauana. E eu sei que você também tem uma história, assim, que foi te direcionando para a clínica, né, não começou ali. Como que foi todo esse processo para chegar na carreira que você tem hoje? Eu acredito que foi até já antes da nutrição mesmo, né, então eu também tinha essa inquietude dentro de mim, assim, de querer ter uma vida melhor, né, de procurar. Eu lembro que eu sempre estudei em escola pública, então no último ano, falei: "Mãe, eu preciso ir para uma escola particular, eu quero tentar uma bolsa, alguma coisa, porque eu quero fazer uma faculdade", né, e aquilo eu via que às vezes ali não ia conseguir, né. E aí a gente conseguiu uma bolsa, então eu fiz o terceiro ano em uma escola particular. E aí ali eu, né, também decidi fazer nutrição sem saber muito, né, a gente é muito novo, né, eu digo 17 anos, você escolher quem você quer ser na vida, né, então, mas claro, você pode mudar, mas eu falo: "Gente, o que que eu vou ser, né?". E aí escolhi fazer a nutrição também, foi engraçado, assim, porque foi a gente não tinha muito dinheiro para pagar vários vestibulares, né, então tinha que selecionar. E eu lembro que eu fiz na Unicentro em Guarapuava, escolhi nutrição e fiquei em primeira da lista de espera, assim, então, tipo, e aí eu falei: "Eu vou entrar", eu tinha certeza, assim, né, eu estava em primeira lista de espera e eu acabei nem fazendo outros vestibulares, eu tinha uma certeza muito grande, assim, mas como eu disse, eu não sabia muito, né, tipo, eu estava indo. E aí, na faculdade eu já fiz também mentoria em nutrição esportiva, então eu lembro que eu gostava muito da parte de suplementação, já estava junto com ela, com a professora, né, de nutrição esportiva. E aí quando eu me formei, eu falava: "E agora? Eu quero trabalhar em nutrição, né, não quero trabalhar em outra área". Então eu fui para o primeiro que apareceu, né, eu lembro que, tipo, eu ia entrar em férias na sexta, na quarta-feira eu fiz uma entrevista para trabalhar em WAN, que é restaurantes, né. Porque eu estava com muito medo de, tipo, voltar para casa e não ter emprego, né. Eu falava: "Nossa, agora eu quero trabalhar com nutrição". E aí eu fui pra UAN, né, aceitei esse emprego, então eu lembro que eu voltei da faculdade e já estava empregada, né, e fiquei ali 7 anos, né, então foi algo que, me deu muita experiência, mas também eu sabia que não era ali o meu ponto final, né, eu falava assim: "Eu tô aqui, eu tô dando o meu melhor, eu gosto", mas eu sabia que eu queria outra coisa, né, eu tinha aquela inquietude, assim, de querer outra coisa, né. E aí eu tentei uma vez a clínica, não consegui, voltei para a UAN, e aí por último deu certo, eu comecei a nutrição esportiva, foi bem ali um pouquinho antes da pandemia, e comecei a estudar, fiz uma mentoria, assim, com a Andréa Naves, que eu considero que foi, assim, né, um norte, assim, para mim muito grande, eu me apaixonei, que eu falei assim: "É isso que eu quero", né, porque eu sempre gostei muito de uma alimentação que não é restritiva, né, então emagrecimento, dieta low carb, eu lembro que eu tentava, assim, que era coisa de moda, né, falava: "Mas não é isso que eu quero", né, e a hora que eu comecei a estudar nutrição esportiva, eu falei: "Nossa, é aqui meu caminho", né, então eu me encontrei ali, dentro dessa mentoria, e ali eu estava no restaurante ainda, comecei a trabalhar, né, fiz essa transição de carreira ali do restaurante para a clínica, né, e esse ano também surgiu um desafio, né, eu digo que era um sonho que estava lá também na minha, né, no meu inconsciente, então quando eu era criança, tinha essa questão da minha avó, né, dela gostar de alimentação, a minha avó sempre fez pão, e eu pensava, assim, quando eu perguntava o que eu queria ser, eu queria ter uma padaria, ter um restaurante, ter algum lugar, né, de comida.
E eu gostava muito de padaria, porque pra mim sempre foi algo de afeto, assim, sabe? Tipo, aí na padaria comprava alguma coisinha e fazer um café pra todo mundo. Então, isso pra mim sempre foi muito forte, assim, né? Quando criança. Mas depois que eu me encontrei na nutrição, nunca mais tinha pensado. E esse ano também eu tô, né, entrei nesse ramo do empreendedorismo aí com uma padaria, né, artesanal. Consegui juntar com a nutrição, né, porque é um pão mais saudável, é um pão que cuida da saúde das pessoas, né, junto com meu irmão. Então também acho que essa questão da família para mim tá junto, né, sempre. Então é algo que acho que tô bem alinhada assim com os desejos lá de criança. E aí que você falou, às vezes é um modo inconsciente que você vai entendendo no decorrer, né? Tipo, você vai indo, você vai, vou fazer nutrição, não sei se é bem isso que eu quero, mas estou indo. E saber para onde você fala, nossa, e vai tudo se encaixando, né, Rô? Então, de alguma forma, quando a gente consegue externalizar isso, né? Conseguir aplicar isso na prática é muito bom, né? Mas também tem seus desafios, né, Rô? Acho que tanto eu quanto você, a gente, nessa jornada toda, né? Ai, linda, a gente sonha lá quando é criança, tá cumprindo os sonhos de criança, mas também tem os desafios, né? Tem algo assim que você lembra de desafio na sua vida, na sua jornada? Acho que muitos, né? Muitos desafios. Se ouvindo falar, eu fui me reconectando com a minha própria história, assim, né? Essa coisa de ter estudado em escola pública, de ter trabalhado cedo, no meu caso, de olhar para o que tinha à frente e saber que aquilo não viria gratuitamente, né? Que a gente precisava se movimentar. Então, acho que lá atrás o desafio era acreditar, embora eu estivesse em um contexto que parecia menos favorável, né? Porque ir para a universidade pública, na época, era um sonho muito grande. Hoje a gente olha, parece uma coisa mais natural, né? Mais simples até, mas para aquela Roberta era o sonho da vida, assim, era tudo que eu queria. E eu sou muito grata até pelas escolas que eu estudei, que embora fossem escolas públicas, eu tive professores muito dedicados, muito encorajadores, e que me mostraram esse caminho que a minha família não tinha condição de abrir essas portas, né? Eles não atravessaram esses lugares. Então, acho que o desafio começa quando a gente está percorrendo caminhos que quem veio antes não percorreu exatamente ali, para mostrar, para falar, ó, você pode pisar aqui e ali não pode. Então, acho que ali começa um grande desafio, uma grande conquista. Quando eu me formei, eu tinha muita consciência que aquela conquista era uma conquista compartilhada, porque os meus pais também precisaram abrir mão de muita coisa para sustentar uma filha em um curso integral, morando em outra cidade, em outro estado, que eles nunca tinham ido. A primeira vez que a gente foi para Londrina foi para levar a mudança, então eles confiaram que aquilo seria possível. E eu penso que essa é uma ferramenta para os grandes desafios da nossa vida. A gente, mesmo com medo, confiar no caminho que pode ser possível. Dentro de mim, como criança, e até mesmo como adolescente, habitava uma certeza. Eu acho que ao longo do tempo, quanto mais a gente vai tomando consciência do que pode dar errado, de que tem quem saiba mais, né? Meus primeiros anos na faculdade, eu me dediquei muito, porque embora eu tenha estudado em escolas legais, elas não tinham entregue tudo que eu precisava para estar ali. Então eu tive que correr atrás de muita coisa. Era uma dedicação total da minha parte. E eu penso que a gente entender isso, olha, eu tô aqui, eu escolhi estar aqui, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô entregando tudo que eu tenho e eu tô desbravando novos caminhos. Então é natural que isso me dê medo. Eu tinha uma tia que já tinha feito o ensino superior, né? Algumas pessoas da minha família que já tinham atravessado isso, mas não também de estudar em outro lugar. Então, acho que ali foi um grande desafio morar sozinha, morar longe da minha família, não conseguir ir para casa com tanta frequência por conta até da questão financeira, conhecer outras pessoas. Era um universo completamente diferente do que eu estava acostumado. E por um lado era muito difícil, mas por outro lado eu também sentia que eu estava onde eu queria estar. Eu acho que isso faz os desafios valerem a pena. Você
questiona, duvida, tem medo, mas daqui a pouco você lembra que você escolheu realizar aquele sonho, né? E se dá conta que realmente está realizando um sonho. Depois, quando eu me formei, eu vim aqui para Ponta Grossa, né? Meu marido, na época, meu namorado, morava aqui, e eu vim para trabalhar na UEPG, né? Tinha passado em uma prova também, que inclusive ele que insistiu para eu fazer. E ali eu também tive um desafio, porque eu estava trabalhando pela primeira vez como psicóloga, realizando mais um sonho por ter saído da faculdade, ter feito mestrado e na sequência ter vindo para cá. Mas eu fui vendo que aquele formato mais enrijecido, de cumprir as horas, de ter que fazer ou não fazer projetos de acordo com outras coisas que estavam ali nos bastidores, né, dentro do serviço público, para mim eram muito difíceis. Mesmo assim, eu entendi que era uma etapa e fiquei. Comecei a dar aula na mesma época, e eu penso que uma das coisas que eu fui aprendendo nos últimos anos é que eu abracei muitas oportunidades. Eu entendo a Roberta que escolheu tudo aquilo. Eu queria dar aula, eu queria experimentar a clínica particular, eu queria fazer outros projetos. Eu trabalhava na universidade, atendia os servidores e os alunos, e sempre envolvida em um projeto novo. Então, assim, um dos desafios foi me perceber nesse caminho todo, porque por gostar muito do que eu fazia e por ter alguma facilidade naquilo, né? Eu aprendia com facilidade, eu me envolvia, eu me dedicava muito. Eu acho que um dos grandes pontos para mim foi perceber o meu limite. Eu acho que esse foi o maior desafio que eu tenho passado aí nos últimos anos, ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida. Porque até com a família, com as pessoas, com quem me cerca, com as coisas que eu quero, eu tenho um elemento intensidade. Embora eu seja uma pessoa acho que muito calma e ponderada para uma série de coisas, eu também tenho esse elemento da intensidade. Então, às vezes, eu quero fazer mais do que me cabe, quero abraçar tudo que eu gosto, e não é sobre isso, porque nesse caminho a gente se perde e o nosso corpo não dá conta. Então, na faculdade, na escola eu era assim, né, que eu estudava e trabalhava, na faculdade, nossa, o curso era integral e eu fazendo um zilhão de projetos ao mesmo tempo. Depois me formei na mesma pegada, então eu ia com aquela intensidade, e eu precisei, né, até por ter batido ali na trave de um quadro de esgotamento intenso mesmo, precisei reconhecer que ter limite não me apequena, me alarga. É justamente o movimento contrário, porque quanto mais eu cuido de mim, melhor eu cuido de quem está ao meu redor. Que o meu trabalho é super importante para mim, é uma parte de quem eu sou que eu valorizo, mas não é tudo que eu sou. Então, esses aprendizados, eles vieram em meio à dor, né? A gente aprende um tanto de coisas pelo amor, eu acho muito bonito quando a gente tem essa oportunidade, mas muito disso veio pela dor, né? Com essa necessidade de ir podando. E uma vez eu ouvi de uma pessoa e aquilo ficou para mim. Então, se eu pudesse traduzir um aprendizado desses desafios todos, seria esse: para crescer, a gente precisa de poda também. E isso significa, não é cortar a raiz, mas é entender que alguns ajustes precisam fazer para a gente poder prosperar. A gente tem que escolher para onde vai a nossa energia, e não dá para ir para tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, o resultado só pode ser um, que é a gente adoecer no caminho. Então, hoje isso é uma prioridade para mim. Cuidar de quem eu sou em várias áreas da minha vida, de vários amores, ainda que eu ame o que eu faço. E você, né? Que desafios que te atravessaram, e alguns estão atravessando agora com esse novo projeto também, né? Eu acho que para mim, assim, esse ano, né, eu digo, se eu fosse para elencar um ano desafiador, seria esse, assim, tanto por esse novo desafio, quanto por problemas pessoais. A minha avó ficou doente esse ano, então até agora a gente tá ainda com ela em recuperação. Então foi um ano, assim, muito intenso, com muitas emoções, então tem sido um ano bem desafiador.
E em algum momento, né, eu acho que a gente vai se aprendendo. Eu acho que o desafio para mim é o equilíbrio, né? Então, quando eu fiz essa transição para clínica, como você falou, né? Quando a gente gosta, né? Então, eu cheguei numa rotina onde eu acordava às 6 da manhã, eu ia treinar, fazia 2 treinos por dia, né? Um treino de força, um treino aeróbico. Eu tinha todos os meus horários preenchidos por pacientes, tinha meu horário de estudo, então, desde as 6 da manhã às 10 da noite, eu tinha minha agenda lotada. E eu falava, nossa, é isso que eu quero, produtividade, né? Só que aí chegou um momento, eu comecei a não dormir direito, e eu achando que tava arrasando na minha produtividade, né? É isso que tem que viver, e acorda às 6 e vai trabalhar, e estudo, e começa a ler, né? Eu lembro que comecei a leitura também. Eu fiz um exame e minhas vitaminas tinham dado todas baixas, assim, falei, gente, mas o que tá acontecendo? Eu não entendia, né? Eu falava, eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física, eu tô trabalhando, eu tô lendo, eu tô fazendo só bons hábitos, né? E mesmo assim, o meu corpo, né, falou assim, tem alguma coisa errada, né? Então, foi ali no momento que eu entendi, opa, eu preciso também dar espaço, eu preciso também da pausa, eu preciso também do equilíbrio, eu preciso, né, de ter um momento sem fazer nada e tá tudo bem, né? Então, quando eu entendi isso, muita coisa começou a melhorar, né? Então, quando você não deixa o copo todo cheio, você deixa um espaço para pôr coisa nova ali, para pôr, né? Quando você tá cheio, ele tá transbordando e não cabe nada. Então, se chega uma oportunidade na tua vida, ela vai, porque não cabe, né? Então, eu fui entendendo que esse equilíbrio para mim era necessário, mas foi muito difícil, sabe, Rô? Porque você chegar num negócio que você quer, você desejou aquela rotina. E você entender que aquilo não tá saudável, não tá legal, que você precisa de uma pausa, que você precisa de um equilíbrio, também é difícil. Então, eu digo que eu ainda tô nesse processo, né, de encontrar. Com a padaria, né, que entrou esse ano, eu vejo que eu tô um pouco mais leve na questão de antes, né? Então, antes não dava certo uma coisa, não tem que dar. Eu era firme, né? Agora, da padaria, eu acho que, né, eu tenho tentado isso, sabe? É uma coisa mais leve, assim, e encontrar esse equilíbrio de tudo, né? Porque, assim, eu acho que eu vejo que não importa a chegada, é o caminho, é a jornada, é você curtir o dia a dia, né? Então, você tá vivendo ali numa vida que você não aproveita, né? Qual é o sentido disso, assim, né? Então, para mim, acho que o desafio é encontrar esse equilíbrio, é curtir a hora que tem uma pausa, né? Deixar mais leve as coisas, assim, sabe? Curtir cada coisa que vai aparecendo, né? Então, e a pausa eu aprendi muito com você, né? Então, a necessidade da pausa, assim, ela veio, acho que quando a gente se conheceu, né? E eu era um pouco resiliente a pensar isso, não, vai diminuir minha produtividade, né? Então, acho que isso foi um desafio para mim, né? Tem sido, né? Acho que a gente vai em constante aprendizado, né? E você teve algum momento que você precisou de pausa também? Porque eu sei que você fala muito da pausa, né? Mas você sempre teve as suas pausas ou não? Teve algum momento que você falou assim, opa, preciso também, né? O teu corpo. Porque o meu foi uma manifestação de saúde mesmo, né? E o corpo dá sinal, é que a gente vai ignorando, né? Eu tive nesse processo, em especial depois de formada mesmo, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha um cansaço inesgotável, assim. Então, no fim de semana eu trabalhava, porque como professora tinha corrigir de prova, tinha trabalho para fazer, ou eu estava atendendo na clínica, que no começo eu atendi inclusive nos fins de semana, e tinha um cansaço que toda vez que eu estava em pausa, eu estava ali esgotada. Então, se eu estava trabalhando, parecia que eu tinha energia para aquilo. Não, estou aqui, estou fazer, vai, faz isso acontecer. Mas parava, às vezes até a voz, assim, no limite. E nesse movimento de estar sempre esgotada, sempre cansada, eu fui notando que o meu corpo vinha adoecendo com frequência, era uma infecção aqui, era uma coisa ali, era ficar rouca por um tempo. E mesmo que eu amava fazer, eu fazia, mas eu sentia que tinha uma dose de automático maior do que o habitual. E eu fui entendendo que se eu permanecesse naquele ritmo, eu estaria colocando em risco, inclusive, o amor que eu tinha por aquilo que eu fazia. Porque às vezes eu chegava em casa e falava, nossa,
eu acho que eu vou vender água de coco na praia mesmo. Não tô dando conta de tudo isso. E não é porque eu não estava dando conta, é porque não era possível dar conta de tudo que eu me colocava para fazer. E às vezes a gente nem entende o que a gente está buscando, afinal. A gente vai se acumulando ali de tarefas e nessa de cumprir uma lista, você já nem sabe mais por que você está correndo tanto, para onde você está indo. Se é a questão financeira, porque no início da carreira a gente tem isso, né? Eu quero faturar, eu quero me posicionar, eu quero. Mas eu lembro que chegou um momento que eu falei, nossa, mas o ponto já nem é mais quanto eu ganho ou quanto eu deixo de ganhar. Já não é mais sobre isso. Para que eu estou fazendo tudo isso? Então ali eu comecei a cair essas fichas mesmo, uma na sequência da outra por conta do corpo, e fui repensando a minha agenda. Como eu disse, não dá para viver com leveza sem acolher as podas. Isso é impossível. Então eu comecei a fechar alguns ciclos que estavam abertos, a escolher para onde eu ia. Na época eu até ali saindo da sala de aula, eu abri uma escola de inteligência emocional, a Singular, em sociedade com a Simone, também foi um projeto muito bonito. Mas é interessante que a gente pausa, recarrega a bateria e daqui a pouco você se dá conta que está fazendo a mesma coisa que você fazia antes, em um outro lugar, com uma outra situação, mas você está indo para a mesma direção. É impressionante como assim que a gente recarrega a bateria, a nossa tendência é voltar para o nosso padrão. E eu me vi mais uma vez naquele ritmo acentuado, acima do que precisava. Precisei reduzir de novo. Depois isso aconteceu mais uma vez quando eu já estava totalmente dedicada à clínica. Então é um processo constante de alimentar a pausa como parte da minha vida. E o ano passado, algumas escolhas que eu senti que fizeram muita diferença foi colocar efetivamente na minha agenda outras experiências. Então eu fui fazer cerâmica, esse ano eu incluí a fotografia, eu sou apaixonada por tudo aquilo que é da arte, então de ir ao teatro, de ir num show, de colocar na agenda o que tem, de procurar a programação da cidade. E eu senti que isso foi me alimentando a escrever e pensar em projetos que incluem a arte, porque ali eu fui entendendo que era o meu jeito de pausar, de realmente me desconectar um pouco daquela rotina que eu tinha, porque eu coloquei as mãos para trabalhar, né? Não era mais só a minha cabeça, tudo que eu faço é a cabeça ali o tempo todo na psicologia. Eu coloquei as mãos para trabalhar e o meu corpo foi me convocando a um outro ritmo, porque com as mãos, por mais que você queira, não tem como você ser tão acelerado quanto você é com a cabeça. Então isso foi me sintonizando, assim, essa pausa, esse lugar de cuidado. E fui percebendo que eu me sinto hoje mais próspera com a rotina que eu tenho, trabalhando um pouco menos do que eu trabalhava lá atrás, do que antes, porque eu consigo usufruir dessa vida, usufruir dessa prosperidade que eu construí para mim. E ainda há um caminho, porque de tempos em tempos eu percebo que eu tô ali borbulhando de ideias, quero colocar tudo no mundo ao mesmo tempo. Até quando a gente começou o podcast, tinha um outro projeto, o Clube de Leitura Terapêutica, que eu vinha fazendo, que eu entendi que era melhor pausar por um período para colocar a minha energia aqui, porque hoje é algo que eu escolho. E antes eu simplesmente dizia sim para tudo. Então não é nem não para tudo, nem sim para tudo. É o tempo de cada coisa, mas eu sinto que até por ter um padrão que vai para essa intensidade, para essa velocidade, por amar muitas coisas, é algo que continuamente eu preciso trazer a minha intenção. Todo ano eu escolho uma palavra para mim, assim, um lembretezinho, e esse ano eu escolhi intencionalidade, que aquilo que eu venha fazer eu esteja presente e busque a clareza no caminho do que aquilo representa para mim. Porque eu amo um tanto de coisas, mas não dá para abraçar tudo, né? Você também, né, Cauana, foi trazendo essas pausas, eu acho que também foi algo que a gente aprendeu muito aqui ao longo do podcast, até trazendo as pessoas que a gente conversou. Teve alguma coisa que fez mais diferença para você trazer essas pausas hoje? Ai, com certeza, né, eu acho que até a visão do mundo, assim, acho que se curte mais, né, se aproveita mais,
você consegue regar o que você quer regar, né? Então, acho que o nome da padaria é tempo, né? Então, acho que tem muito me ensinado isso, né? Tudo tem o tempo das coisas, né? Então, às vezes não adianta você ter 1 milhão de ideias, você quer pôr em prática, mas não, é cada coisa no seu tempo, tem né? Você falou das mãos, né? Eu fui lembrando do pão também, né? Então, você coloca ali né, você sova o pão, você deixa ele fermentar até chegar na mesa do cliente, né? Então, tipo, ele tem esse tempo, não adianta a gente querer acelerar, não adianta querer mudar o processo que ele não vai ficar igual. Então, para ele ficar gostoso, né? Eu acho que a nossa vida é meio sobre isso, assim, né? Tem coisas que vão acontecer no tempo delas, né? Então, ter o tempo para eu regar onde eu queira, eu acho que para mim foi o que as pausas me trouxeram, sabe? E até a questão da gente se cuidar, né? Então, eu lembro essa questão do corpo, mente e espírito, né? Então, teve um ano, assim, que eu cuidei mais do corpo, teve um ano que eu cuidei mais do espírito, teve um ano que eu cuidei mais da mente, né? Então, eu acho que foi um ano, parece que mais, eu falo, parece que cada ano a gente cuida de uma coisa mais, às vezes a gente não consegue cuidar de tudo, né? Então, é esse equilíbrio que eu tenho tentado cuidar, que eu acho que ter aberto mais espaço na minha agenda me permite mais isso, sabe? Não precisa só eu cuidar do meu corpo, só da minha mente, né? É tentar buscar esse equilíbrio de tudo, né? Esse ano também eu digo que é uma questão muito mais familiar que eu tenho cuidado, né? De ter o meu irmão, a minha mãe perto, então é um ano que eu vejo que eu tô muito mais próxima da minha família, por algum momento eu desejei isso também, né? Eu lembro nas minhas metas de ano, que eu colocava muito isso, né? Mais tempo com a família, ter eles cuidar mais, né? Olhar mais para minha família. E eu vejo que esse ano tem me trazido muito isso, né? De eu ter eles perto, tem sido um ano muito para a família, e eu só posso isso porque eu tenho o tempo, né? Porque eu disponibilizei ali na minha agenda uma pausa, algo que possa entrar, né? Oportunidades, e a gente consegue ver aonde que precisa ir mais, né? Então, para mim foi isso, assim. E tem algumas coisas que a gente faz para se cuidar também, para se manter, né, Rô? Então, não sei não sei se na questão de como que você se cuida, assim, né? Você falou ali, eu preciso me cuidar para cuidar do outro, né? Você falou um pouco das tuas atividades, né? Seria isso, assim, os seus momentos de pausa? Hoje eu tenho muitas coisas que eu entendo que cuidam de mim, né? Algumas mais ajustadas do que outras, mas eu tenho a leitura como parte da minha vida, como eu comentei, tem isso da cerâmica, agora eu estou entrando no universo da fotografia e estou apaixonada. Para mim, cuidar de mim é não perder o encantamento da vida, né? Eu sinto que nos períodos que eu estava com a agenda sobrecarregada, eu acordava dia após dia e vivia sem estar totalmente ali. Eu não me encantava como hoje eu me encanto, né? Eu tenho esse valor, na verdade. Eu valorizo muito a beleza, o encantamento, o que eu entendo que a vida é capaz de me entregar. Para mim, a espiritualidade, Deus, é essa conexão com tudo que nos rodeia. E para mim, Deus é muito detalhista, é muito. Ele capricha e nos entrega obras de arte o tempo todo, e eu não quero mais perder aquela pessoa que olhava pela janela e não dava conta de reconhecer um dia bonito, porque já acordava cansada com tudo que ia fazer, porque começava o dia às 7 da manhã e ia terminar às 10 da noite, e nem via o céu ao longo do dia, na verdade. Então hoje, toda vez que eu acordo, quando eu olho para a vida, quando eu olho para o dia, eu fico muito atenta ao que eu estive presente, se eu me encantei com as coisas, se eu tive um papo legal com alguém que eu gosto, o que eu aprendi. Eu penso que o meu jeito de me cuidar hoje é não perder o encantamento. E isso acontece pela arte, pela cerâmica, pela fotografia, pela leitura, por um banho demorado. Quando eu estou fazendo atividade física, a Cauana tem uma grande influência nisso também, né? De trazer mais a dimensão corpo para minha vida, de estar mais atenta à saúde. Ainda estou longe dela, bem longe, né? Mas eu estou muito melhor do que já estive. Então hoje eu faço pilates, fiz 2 peregrinações, né? O ano
aí nesse último ano, porque isso tem me trazido para o corpo, esse corpo que é templo, né? Esse corpo que é morada, que é um presente que nos acompanha desde o primeiro respiro até o último suspiro. Então, eu tenho trazido isso de ouvir mais o meu corpo. E até olhando aqui, né, para tudo que a gente aprendeu ao longo do podcast, com cada um dos episódios, eu lembro muito da Marina, né, no primeiro, em que ela fala sobre isso, sobre regular essa rotina com base no que meu corpo está contando, entender quantas pessoas eu vou atender, quem eu quero atender, como que eu me conecto com esses sentidos todos, né? O consultório da Marina tem uma proposta muito nessa direção de você entrar e se encantar realmente. E é isso que eu procuro viver também, como ela mesma nos inspirou, como ela trouxe, de ir regulando essa rotina aos poucos, não em busca de um formato perfeito, porque a produtividade que é vendida ou que parece a ideal é aquela que a gente faz todas essas coisas, né? Agora o bem-estar tem se tornado um luxo e um desejo, mas que a gente não faça isso só porque está na moda. Ou só agora, que a gente faça do jeito possível para conseguir fazer sempre, né? Sim. E o que você falou da doutora Marina, né? Acho que o que ficou muito para mim é isso dos sentidos mesmo, até para trazer para o consultório, para o que a gente vai viver, e até para a gente mesmo, né? Quando entra num lugar, quando tá aqui, é estimular os 5 sentidos, né? A visão, é o cheiro, é a audição, é o paladar, né? Então ela traz muito isso lá do consultório dela, né? Eu lembro da frase também que ela falou, né? Tudo é necessário. Então, que tudo que a gente passa é necessário, né? Então, ficou muito para mim isso, assim, encaixou muitas coisas do que a gente já falou aqui, né? Do que eu pensei lá quando era criança. Por que eu fiquei 7 anos no restaurante? Às vezes foi para me ajudar agora com a padaria, né? Com a questão de gestão. Então, tudo que foi acontecendo, né? Tudo é necessário, né? Então, acho que a doutora Marina trouxe muito isso, né? E outra que eu lembro muito, que também traz essa parte, a Paola, né, que falou muito da natureza. Então eu tenho uma conexão, assim, algo da natureza que eu acho incrível, assim, né, a gente aprende muito com ela, e eu desde criança, né, eu tive muito essa conexão, acho que até por influência da minha mãe, assim, porque eu lembro que o nosso programa de feriado e final de semana era acampar, né, então eu desde criança acampava em barraca e às vezes tomava banho de cachoeira, porque não tinha chuveiro, então a gente sempre teve muito isso, né, desde criança. E hoje eu vejo o quanto isso é importante também, né? Eu tenho, graças a Deus, trabalho num lugar que tem um bosque lindo, então às vezes eu ir lá, sabe, uns minutinhos, parece que já você olha, a natureza ela tem o tempo dela, né? Você olha lá, às vezes eu vou acompanhando, né? Tem árvore que tem fruta lá. Tem o tempo da florzinha, tem o tempo que vai cair, tem o tempo da fruta, tem o tempo que tá tudo seco, né? E é o tempo dela, tá acontecendo, pode estar um caos em volta, mas ela tá ali trabalhando no tempo dela. Então, para mim, a da Paola também acho que trouxe essa questão da natureza, que foi algo que me conectou mais ainda, e sempre vem um lembrete, né? Se essa vida tá turbulenta, vai para a natureza, olha lá que acalma, né? E essa questão que você falou do olhar, né? Do encantamento pela vida. Eu vejo muito quando eu tô tem muito trabalho, muita coisa acontecendo. Sabe aquela árvore que é linda? Então tem dia que eu olho e falo assim, meu Deus, essa árvore tá maravilhosa hoje. Mas tem dia que eu olho e nem percebo ela. Aí ali eu vejo, eu falo, opa, essa árvore, ela sempre eu admiro ela. O que acontece que hoje eu tô olhando diferente para ela, né? Então provavelmente tem alguma coisa dentro de mim ali que tá precisando, né, ser resgatado para voltar esse encantamento da vida aqui de volta da natureza ali, né? E às vezes é um passo para o lado, como disse a Paola, né? A gente tem muito isso de se eu vou pausar, se eu vou desacelerar, parece que eu tô dando um passo para trás, que eu tô perdendo alguma coisa, eu que consegui fazer mais, agora eu tô fazendo menos. E essa expressão da Paola é uma coisa que eu também não quero perder em mim, né? Eu acho que o convite de dar um passo para o lado, né? De falar, poxa, tem algo diferente aqui, deixa eu experimentar, deixa eu dar uma espiada, se tem uma outra maneira de fazer aquilo que eu tenho feito. Ela comentou das decisões Y, né? Quando a gente está em um momento que é decisivo, assim. Se você vai para um lado,
as consequências são umas, e se você vai para o outro, as consequências são outras completamente diferentes. E eu penso que nós tivemos, né, ouvindo a sua história também, nós tivemos muitos momentos que foram Y, que se a gente continuasse, estaríamos em outro lugar, com ganhos e perdas, afinal nenhum caminho é só bom ou só ruim, mas a gente precisa escolher em algum momento, e essa escolha, ela inclui a incerteza, ela inclui o desconhecido, a gente só vai ver o que tem logo ali se a gente for. E tem um tanto de coisas que, inclusive, não vão ser como a gente imaginava. E podem ser melhores. Eu nem sabia que dava para sonhar com aquilo. Então, esse movimento de dar um passo para o lado é algo que a própria natureza faz, de se adaptar. Um rio que não para porque tem uma pedra nova ali, né? Ele segue o seu fluxo. As árvores que se adaptam, né, as raízes que se adaptam, às vezes você olha uma flor que cresceu em meio ao asfalto ali, essa capacidade da gente estar com o que é possível aqui e agora, fazendo a nossa parte e confiando um tanto que outras coisas vão acontecer. Da Paula ficou muito marcado para mim que nós somos parte dessa natureza, que essa sabedoria dos ritmos da natureza, dos ritmos que nos antecedem, da própria ancestralidade, do que habita quando a gente coloca as mãos para funcionar. A Paula tem muito esse olhar artesanal também, a própria Feito a Mim, tem produtos ali feitos por ela. É algo que me inspira profundamente, porque me mostra um lugar para onde eu quero ir. É esse o formato de caminho que eu quero trilhar, né? De estar mais em conexão e de me dar a chance de fazer esses passos para o lado, sem ficar o tempo todo nessa dicotomia, ou você está para frente ou você está para trás. Não dá para voltar para trás, na verdade, né? Não dá. O que a gente escolheu lá atrás, a gente escolheu. A gente pode ressignificar o que a gente viveu. Mas você não volta para a estaca zero, não tem como voltar, né? Tudo nos ensina, tudo nos leva onde a gente precisa chegar. Eu sei que parece até repetitivo a gente às vezes trazer isso, todos os episódios de alguma maneira trouxeram isso, mas na prática é algo que a gente se esquece, a gente precisa ser lembrado com frequência. A própria Alana e a Amanda, que também vieram, elas são, né, da Casa Frutifique, comentaram o quanto a gente precisa mudar o ângulo, ver de um outro jeito, dar esse passo para o lado e dar uma espiadinha ali. A gente também não precisa escrever em pedra nenhuma decisão, o movimento está aberto. Elas foram muito corajosas até de empreenderem já com carreiras, né, em outras áreas, com outras formações, e eu vejo uma conexão muito grande com o seu momento. Eu lembro que quando a gente saiu da gravação foi um podcast que te marcou, um episódio que te marcou bastante também, né, Cauana? Sim, o episódio das meninas da Frutifique foi, acho que é uma admiração também, né, porque elas são realmente o que elas vivem ali, né, então elas compartilham da forma que foi, né, essa visão delas pro olhar do cliente, né, o que precisa, então essa clareza também, né, de talvez porque elas começaram com uma ideia e foi mudando no meio do caminho, né, então essa coragem de tipo, nossa, não saiu aqui nessa reta que eu planejei, mas floriu pro lado e tá florindo, tá mais bonito do que o que eu planejei, né? Então, se talvez elas tivessem enrijecida naquilo que elas planejaram e de seguir, né? Então, acho que o que marcou muito delas, assim, pra mim foi isso, essa coragem de tipo, opa, a gente começou assim, mas eles estão exigindo isso, e aí elas tiveram mudança do lugar também, né, que talvez para muitos ali seria algo negativo, né, elas conseguiram transformar em algo super positivo, né, para mim foi bem na época do mês ali da padaria delas também, né, tanto que eu até mando mensagem pra Lana, eu uso essa frase que você usa lá na Frutifique, na padaria também, né, então eu acho que eu aprendi muito com elas e achei incrível essa questão da coragem delas, e sem falar na Casa Frutifique, né, que é algo que a gente frequenta, a gente vê, assim, a questão dos funcionários, já está tudo na mesma energia, né, é um bom produto, a gente é bem atendido, né, então é aquele lugar que se fala assim, nossa, eu quero que o meu lugar seja parecido com esse, né, então, de entregar qualidade em tudo, né, e de ser
igual o dono, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, delas, né? Porque realmente elas vivem aquilo, né? Então, para mim foi muito bom. E do questão de comida também, né? Do questão de comida, para mim veio a questão do sim, né? Então, foi o meu primeiro sim profissional, como eu falei no episódio deles também. E foi o nosso, né, de apoiadores, assim, foi o nosso primeiro sim. E o olhar, eu acho que essa questão de parceria, né, de acreditar no outro, assim, eu acho que para mim ficou muito, né, quanto as conexões, as parcerias se fortalecem, né, de você acreditar que não é tudo, né, uma concorrência, né, às vezes a gente tá ali na mesma, né, então essa parceria, ela fortalece, né, então acho que o Davi e a Camila trouxeram muito isso do questão de comida, como aprendizado para mim, assim, né, é uma coisa boa, assim, sabe, de parceria mesmo. E a gente se conectar com pessoas que vão para o mesmo lugar, que têm um propósito compartilhado, mas que são diferentes. Eu fui vendo a cada episódio o quanto essa combinação de pause e start de fato é importante, assim. Eles têm perfis diferentes, habilidades diferentes, e é justamente por isso que a parceria funciona, assim como nós. Me pareceu que a parceria da Alana e da Amanda vai nessa mesma direção. Uhum. A gente se cercar de pessoas que são diferentes, que têm o mesmo objetivo, né? O objetivo que alinha, que aproxima, mesmo que cada um vá no seu ritmo, mesmo que cada um vá do seu jeito, às vezes os objetivos em alguns momentos vão se diferenciar, mas eles também vão se encontrar porque os valores estão alinhados, é isso que conecta, e eu vi muito essa presença, né, de valores comuns entre o Davi e a Camila, e isso reflete também no que eles fazem, na coragem que eles tiveram para dar passos no desconhecido, no incerto. Nenhum dos dois tinha tido alguma experiência prévia nesse ramo. E estão aí crescendo, prosperando, abrindo portas para novos projetos, encorajando outras pessoas, sendo nosso sim. E também espero que eles recebam muitos sims aí ao longo da jornada, porque dá para perceber essa entrega. E até olhando para essa dimensão da entrega, da coragem, eu também penso muito na Fernanda, que é uma pessoa muito próxima para nós duas, e que tem essa característica da autenticidade, da confiança, de se abrir para as oportunidades à medida que ela aparece. A Fernanda costuma ser a nossa. Ela dá o primeiro passo, vai antes, e a gente vai acompanhando. Puxa a gente, Bem né? isso, ela tem uma influência muito bonita nesse sentido, de experimentar, de inovar, né, e mesmo com medo, mas confiando que ali ela pode entregar o melhor, e eu sinto que é uma inspiração para nós ter pessoas como ela e todas essas que a gente teve mais proximidade aqui no podcast, que nos impulsionem a seguir o que é importante e a perceber que a gente não está sozinha também. Da Fer veio também essa questão eu acho que do posicionamento, né? Acho que ela fortalece isso na gente, né? De se posicionar. E da questão do estilo também, né? Que a gente teve a consultora Dai, né? Que foi de nós três, né? Do estilo. A gente fez meio que na mesma época, assim, né? Isso foi muito legal. Quanto a imagem reflete, né? Quanto ela diz sobre você. E até uma questão de, né? Voltando lá no começo, de cuidado também, né? Aquele espaço que você deixa para cuidar de si, né? Então, se vestir da forma que você fala, que você a sua essência, que te fortalece por dentro, né? Melhora a tua autoestima, né? Então, a Fer, acho que ela trouxe muito isso pra gente, de posicionamento do estilo, né, junto ali com a Dai, né, então acho que a gente convive, né, vê ela uma vez por semana, então é algo que a gente alimenta, que a gente rega também, a gente tem um tempo para regar essa amizade, né, então, que lindos esses episódios, né, eu acho que cada um trouxe uma coisinha que era essa nossa ideia, né, nossa proposta,
da gente aprender, né, a gente sentar, conversar, ouvir a história do outro, que é o que a gente faz no dia a dia, né, ou então, a gente vê lá nos nossos almoços de terça, né, que às vezes a gente tá contando uma história que aconteceu com a gente e tá aprendendo, né, ou tá, às vezes acontece a mesma coisa, a gente tá vivendo o mesmo momento, né, então o quanto tomar uma xícara de chá, uma xícara de café com outra pessoa, ouvir, falar, né, o quanto a gente estava conversando aqui também, né, nos bastidores, o quanto falar, às vezes a gente fala, nossa, é isso, né, só às vezes se contar ali o teu problema pro outro, você já consegue achar a solução, porque às vezes você não consegue, né, você tá naquela nuvem, né, então a ideia do podcast era essa, né, de trazer essas conversas e a gente falando aqui um pouquinho de cada, né, a gente viu quanta coisa bonita trouxe, né. Sem dúvida, e nós somos muito gratas, eu acho que não tem outra palavra, né, assim, de ter vivido toda essa experiência, ter conhecido todas essas pessoas, ter dado espaço para que essas histórias possam inspirar também quem ouve, porque a gente faz tudo em conjunto. Às vezes a gente entende, que nós somos muito autossuficientes, que a gente tem que estar no controle, que tem que dar conta de tudo, ou que nós estamos sozinhos em alguma coisa na nossa vida, mas todo mundo tem a sua batalha, todo mundo está construindo a própria história, todo mundo tem as suas belezas e as suas dores, as suas dificuldades, e a intenção do podcast era que a gente pudesse revelar esse durante da jornada, que afinal estamos todos no durante. Às vezes os nossos modelos, eles são muito ancorados no perfeito, em quem já está muitos degraus à nossa frente, e a intenção aqui era trazer esse olhar humano, de que estamos em movimento e que ninguém está ali no perfeito o tempo todo, mas que a gente pode se inspirar, assim como pode também trazer os nossos exemplos, aplicar na nossa vida e, sobretudo, incentivar o encontro olho no olho. A gente teve até a alegria de, ao longo da jornada, fazer um evento presencial com uma intenção social também. Então, nós tivemos 2 eventos presenciais ao longo dessa temporada. É muito mais do que a gente sonhou, e tudo isso só é possível porque um dia a gente escolheu dar esse start, assim como agora estamos escolhendo fazer a pausa também, né? A vida acontece entre esses 2 lugares e é aqui que nós estamos. E a gente vai fechando essa primeira temporada com o coração muito quentinho, né, com muita clareza que a gente entregou o que a gente tinha de melhor para entregar e recebemos muito mais do que a gente imaginava. E agora, também contar para vocês aí, né, os sonhos, os projetos à frente, o que você está visualizando aí, Cauã? Eu tenho esse espaço, né, então as oportunidades que surgirem, o copo ainda tem um espacinho para entrar, né, mas eu tenho um sonho pessoal, né, eu quero casar, ter filhos, construir uma família, né, então esse é um sonho que ainda tem muito forte dentro de mim. Cuidar da minha família também, né, como eu disse, esse ano é um ano que eu estou dedicando para isso, assim, né, e profissional eu falo, a gente tem que ser útil no mundo, né, ou então quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem certeza do que a gente eu acredito que a gente é útil para outras pessoas também, né, então eu quero continuar sendo isso na nutrição esportiva, com a padaria, né, entregando o pãozinho de qualidade, sem conservante, sem aromatizante, que cuida da saúde, que é um tempo de felicidade na mesa, né, então acho que é fortalecer esses propósitos profissionais, né, então, para mim é importante. Tenho metas financeiras também que quero atingir, né? Então, lugares que quero conhecer, né? Então, tem muitos sonhos aí ainda para viver. E vamos ver, né? Curtir cada dia, né? O que a vida tem pra gente e viver cada sonho, né? E você? Como tá Sem os seus dúvida. sonhos? Os meus sonhos continuam nessa direção ali da pausa. Então, de colocar projetos que incentivem a pausa no mundo, né? Assim como eu tenho essa intenção de permanecer na clínica, é uma área que eu amo, que eu me identifico, que eu entendo que é um propósito meu de entrega aqui nesse mundo também. Embora a psicologia não fosse a minha primeira opção lá atrás, a partir do momento que ela se tornou, eu entendi que encaixou perfeitamente.
Então, continuar trazendo a psicologia para as pessoas de um jeito bonito, de um jeito leve, simples, o mais acessível possível. Então, além da clínica, trazer esses outros projetos aí para o mundo. Ter mais projetos com psicólogas também, tá saindo um projeto aí do forno agora. Também tenho a intenção de me engajar mais em projetos sociais, eu fui muito mais ativa nesse sentido, é algo que eu tenho sentido falta, porque também me ancora, me amplia, me alarga, poder ajudar pessoas, poder aprender com outras histórias, com outras realidades. Então, penso em abrir algum espaço, né? Se daqui a pouco o universo abre uma porta para que eu possa atravessar. E, além disso, um dos meus sonhos é fazer um período sabático, como a Paola, né, mencionou. Para mim ficou muito essa inspiração, eu já tinha esse sonho. Conhecer outros lugares do Brasil, conhecer outras pessoas, outras culturas. Eu sinto que a mesma certeza que eu tinha lá atrás, que eu ia mudar de cidade, que eu ia viver, eu não sabia como quando eu era criança, mas que isso ia acontecer, é a mesma certeza que me habita de que em algum momento isso vai acontecer. Não sei exatamente quando, ainda não sei exatamente como, mas eu confio, né, que o caminho vai me oportunizar, assim, e eu peço, né, que eu saiba ler essas oportunidades quando elas aparecerem para permanecer encantada na vida, assim. A Feira até falou, né, de todo dia ser uma pessoa melhor, e eu penso em sempre finalizar o dia com a clareza de que ele foi vivido, né, de que se a minha vida se encerrasse ali, teria valido a pena, assim, eu teria sido quem eu quis ser, eu teria feito, acertado, errado, mas vivido com amor, assim, essa é acho que é o meu maior propósito e continua sendo nos Sonhos à Frente, para ler o mundo, né, ler o mundo com mais beleza, porque, né, essa beleza existe, mas a gente precisa ter olhos que se encantam para encontrá-la também. E falando em ler o mundo, né, seguindo aqui a nossa tradição, tem algum livro, filme, série, frase que você queria deixar aqui, né, no nosso último episódio da primeira temporada? Eu vou indicar um livro que acho que foi um divisor de águas para mim, assim, eu tentei lê-lo uma vez e aí depois deparei com a leitura e voltei, assim, depois que eu terminei, falei, nossa, sabe, quando mudou a visão do mundo, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, acho que é assim que fala o nome do autor, e ele fala sobre isso, né, sobre curtir o agora, sobre meio que você sair de fora de si e olhar o quanto os pensamentos tomam conta, muitas vezes, das suas decisões, né, pensamentos negativos, pensamentos positivos, todos os pensamentos, né, então, julgamentos, né, então ele fala muito disso, assim, né, eu lembro disso do livro, que eu tive essa sensação, falando, nossa, sai às vezes de si, assim, e olha como se fosse uma pessoa de fora, né, os seus pensamentos, observa a sua mente, o que ela está dizendo para você, né, então foi um livro, assim, que realmente mudou minha vida, na questão de visão do mundo e das pessoas, de relacionamento também, sabe? Então, um livro que eu indico aí pro pessoal. E você? Eu tenho uma estante Zilhão. inteira de indicações. Inclusive, você tem uma indicação lá na Amazon, né? Lá no meu Instagram tem a indicação da Amazon, que é basicamente tudo que eu tenho na estante, para que as pessoas possam também ter opções, não vai dizer que não leio porque não tem opção, mas hoje, em especial, até pelo contexto do episódio, e do podcast como um todo, né, do quanto foi importante ter vivido essa jornada, eu quero indicar esse livro, A Jornada, O Grande Panda e o Pequeno Dragão. Esse livro, ele é um bom misto entre a leitura e a ilustração. Eu coleciono livros ilustrados, então esse fica ali no meio do caminho. E ele mostra o quanto a gente precisa ouvir os nossos incômodos. Porque quando tem uma inquietação em nós, às vezes a gente quer sufocar aquilo, e na verdade a gente precisa dar espaço. E quando a gente dá espaço e sai da zona de conforto, nem sempre será fácil. Em vários momentos seria mais fácil se você tivesse ficado, se você não tivesse saído do lugar. Mas tudo que nos move
para frente. O caminho sempre é para frente. A gente dá um passo para o lado, um passo para o outro, mas o caminho é sempre na direção à frente. E essa clareza de que lá na frente, embora a gente passe por desafios, a gente se torna melhor do que a gente era com tudo que a gente viveu. Então esse livro é um encanto, indico para lerem, para presentear, aquela leitura rapidinha, fluida, que a gente se identifica em cada página e se transforma. Eu penso que o objetivo da arte é esse, transformar o nosso olhar, o nosso coração, para nos ancorar mais na vida. Então fica aqui como essa indicação. Tenho muitas outras lá no meu Instagram, @psi.robertaceles. O meu é @nutricauana, então siga a gente lá, tem todos os cortes lá dos outros episódios também, né? Tem no YouTube, tá todos os episódios gravados, Spotify, para quem gosta de ouvir também dá para assistir, né, no Spotify. E aproveitar, agradecer de novo nossos apoiadores, né, de todos dessa temporada toda, né, dos episódios, a Casa Frutifique, que com as trufas, né, a trufa vegana que a gente falou, né, que a gente é apaixonado, o Questão de Comida, né, que a gente elaborou o chá também, foi uma coisa, né, dos episódios, né, a gente testou alguns chás e a gente colocou lá na Questão de Comida para venda também, então que participou aqui dos episódios, a Feito a Mim e a Spazem, né, com a cerâmica, também tem um espaço lá, né, os chalés, né, um espaço na natureza, e a doutora Marina, que eu digo que ela contribui com a energia do podcast, que tem tudo a ver, né, então que a gente falou aqui dela, né, que essa questão, o consultório, né, cada detalhe é pensado, né, também, né, é ela no profissional, né, são a mesma pessoa, a mesma energia. Então, agradecer a todos os apoiadores, convidar vocês a assistirem os outros episódios, né, e agradecer a Rô também, né, pela parceria, né, quanto a gente aprendeu, assim, juntas, né, nesse podcast também, né, que com certeza somou aí, né, de aprendizados na nossa vida, né. Então, para mim foi muito especial essa temporada. Para mim também, agradeço cada pessoa que esteve conosco, que tornou esse sonho realidade junto com a gente, que mostrou que era possível, né? Até quando a gente duvidou, mostrou que tinha caminho e veio aqui para contar a história e dedicou um tempo em casa para ouvir e compartilhou com alguém que ama, que se importa. Então, a gente não fez nada disso sozinhas. Sou muito grata pela Cauana, né, também por ter abraçado essa ideia, né, por a gente ter construído tudo isso juntas, porque no meio de tanta coisa acontecendo, né, a gente se propôs a estar aqui e a viver essa experiência por inteiro. Então, sou muito grata, sempre aprendo com você, que os nossos encontros possam continuar. Tenho certeza que as crianças que nós fomos lá atrás têm muito a se orgulhar e que entre uma xícara e outra ainda há muito para viver. Um brinde. Um brinde.